Todos os dias, centenas de pessoas entram no mercado financeiro com um sonho e, por vezes, saem dele com um pesadelo. E o grande responsável por isso é chamado de day trade. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre educação financeira e no vídeo de hoje vou trazer para vocês sobre day trade. Tá tão em alta, né, nos dias de hoje, todo mundo querendo virar um trade, porém muitos nem sabem por onde começar, nem sabem o que significa, né, essa palavra aí, o tal do day trade. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Então, o que é o day trade? Como o próprio nome diz, né, o day em relação ao dia, você vai fazer a compra e venda de ativos naquele mesmo dia, né, dentro daquele pregão, né? A bolsa começa a funcionar aí das 10 até as 18 horas ou 17, a depender aí da época do ano que a gente acompanha a bolsa americana. Então você faz a compra e a venda dentro do dia. Então isso é o conceito de day trade. Tá, aí você faz a compra e venda de quê, Jean? Estou começando agora, não sei o que é isso, já entendi, né, que é dentro do dia, mas de quê? A compra e venda de quê, Jean? Bom, aí dentro do day trade a gente tem tipos de mercado para você operar. Aí você pode comprar e vender ações, aí você tem o mercado de índices, né, que são os índices futuros. O que é isso? É quando você aposta, digamos assim, numa subida ou numa queda de um determinado índice. Por exemplo, no índice Ibovespa, que é o nosso em relação às ações brasileiras, ou no Dow Jones, né, nas ações norte-americanas. E a gente tem também o índice do dólar, né, ou contrato em dólar, ou mini dólar, mini contratos, que são quando a gente faz uma operação aí aportando em queda ou valorização da moeda norte-americana. Bom, entendido essas três possibilidades, existem outras também, porém eu trouxe aqui as principais. Já é possível ter de fato uma breve noção aí do mercado day trade. Bom, Jean, então agora, já que você sabe o conceito, você sabe os tipos de mercado, o que você consegue comprar e vender, a dúvida que resta é de fato como operar. Como então que eu faço essa compra e venda? Existem três tipos, que são elas: a stop gain, stop loss e a análise técnica. Começando então pela primeira, que é a stop gain. O que significa isso, né? O que quer dizer essa stop gain, esse tipo de operação stop gain? É quando você determina, né, stop é parada e gain é em relação a ganhos. Quando você determina uma margem de ganhos para aquele tipo de operação. Por exemplo, eu comprei ações da Petrobras, vou lá e vou optar por um stop gain, vou determinar se ela subir 3%, já pode fazer a venda dessas ações. Então, eu defini meu lucro em 3%. Se ela chegar a 3%, minha operação vai ser processada automaticamente. Né? Esse é o stop gain, quando você determina o seu lucro. Você tem também a opção, que é a segunda, que é o stop loss, ou seja, a parada em relação ao prejuízo. Você vai determinar a sua perda, quanto você está disposto a perder, né? Quanto você quer arriscar, qual é a porcentagem ou qual é o valor. Por exemplo, no caso da Petrobras, né, o exemplo que eu citei, o meu prejuízo é no máximo até 1% ao longo do dia. Se ela atingir uma queda de 1%, já vai ter uma venda automática também das minhas ações que eu comprei naquele dia, porque automaticamente o home broker vai efetuar a venda, porque eu sinalizei que se houvesse uma queda de menos 1%, poderia fazer a venda automática. Isso, pessoal, nossa senhora, isso, pessoal, nos dá determinada segurança. Você se expõe ao risco, mas ao mesmo tempo você tem uma segurança, porque ela pode cair 2, 3%, mas sua venda já foi efetuada ali em 1%, porque você cravou aquela margem de segurança. Ao passo que quando você faz um stop gain, você também crava sua margem de segurança
no caso de lucro. Por exemplo, ela pode subir 5%, porém quando chegou em 3%, que foi o caso no exemplo, já vai ter uma venda automática ali do seu lote de ações, nesse exemplo. E por fim, né, a terceira aí, que é a análise técnica. O que é essa tal análise técnica? É quando você faz isso de maneira manual, quando você de fato faz a análise gráfica, pode ser chamada análise técnica ou análise gráfica, quando você analisa o gráfico daquele determinado ativo. Nossa Senhora da Badia, essa cachorrada é muita cachorrada. E quando você fala de análise gráfica, existem vários tipos, várias técnicas para você analisar um gráfico de um determinado ativo. O mais utilizado no caso do trading profissional, ele usa a relação do histórico, ou seja, como aquele ativo comportou no passado. E a partir disso, ele faz comparações se teve algum tipo de similaridade à curva de comportamentos, tanto de queda quanto de elevações. Então esse é um dos métodos utilizados para quem faz o tipo de operação, né, na análise técnica. Dito isso, após esse panorama geral em relação ao day trade, eu trago aqui para vocês a minha opinião, né, e 3 motivos pelos quais eu não faço day trade. O primeiro motivo, pessoal, em relação a tempo disponível. Como assim, Jean? Em relação a tempo disponível. Para você ser um trading de sucesso, você precisa de fato se dedicar, acompanhar, né? Não adianta você querer pensar igual você vê muitos aí, né? Fique rico com day trade, você vai ficar milionário vendendo curso aí, como ficar milionário da noite pro dia com day trade. Golpe, mentira, não existe isso, ficar rico da noite pro dia com day trade. Não existe isso, na verdade, em qualquer tipo de esfera, né? Seja na internet, seja uma empresa, não existe essa questão de ser rico da noite para o dia. Isso aí é balela. Então, quem ganha dinheiro de fato é profissionais que ficam o tempo todo ali acompanhando as ações, estudando aqueles determinado ativo que eles investem. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu agora virei trade, minha renda extra, né, é um bico que eu estou fazendo aí. Cara, as chances de você perder dinheiro com isso são altíssimas. Então, assim, é tempo disponível. Eu, particularmente, opto por outros tipos de operações. A gente tem aí buy hold, a gente tem swing trade, eu faço swing trade, né, que você compra e deixa por tempo ali indeterminado aquele seu ativo. Né? Por quê? Porque o tempo ele é o ativo mais precioso que você tem. Para mim, na minha concepção, não justifica você ficar ali o dia todo e ainda tem um agravante de um possível vício, tornar, né, o day trade um vício. Você fica ali o dia todo fissurado, acompanhando gráficos, ações, relatórios, sendo que você poderia dividir melhor seu tempo, optar por estudos, por tempo de qualidade com sua família. Né? Então, assim, na minha concepção, o primeiro motivo para não fazer day trade é justamente o tempo disponível, né? O tempo que você tem que despender para conseguir de fato ter êxito aí nas operações de day trade. O segundo motivo, pessoal, é em relação a impostos. Imaginando, no swing trade também, né, qualquer outro tipo de operação, com exceção do day trade, também vai ter impostos. Sim, mas por exemplo, nas ações, quando você vende ações fora do day trade, mensalmente você tem uma isenção de até R$20.000. Então é só você usar a estratégia de vender um valor inferior a isso que você vai ser isento de impostos. Já no day trade, você tem mensalmente a obrigação de pagar 20% de imposto de renda em cima do seu lucro, né? Então, por exemplo, o cara fala assim, tô fazendo R$1.000 de renda extra com o day trade. Você vai ter que pagar R$200, já diminui seu ganho aí em 800, né? Só de imposto de renda. Fora, né, dependendo da corretora aí também, as taxas de negociação, né? E dependendo do volume de negociação, dependendo de quantos ativos você negocia, as taxas vão consumir praticamente todo esse lucro.
Então aí pensando, o segundo motivo é a questão de inviabilidade pelo fato de impostos em relação ao day trade. Terceiro e último motivo pelo qual eu não faço day trade é pela questão de alavancagem. Alavancagem é quando você pega um dinheiro que não é seu para comprar ativos. Esse pegar dinheiro, esse empréstimo pode ser tanto fora, por exemplo, você pega dinheiro com amigos, você pega dinheiro com o banco para investir, ou a mais usada aqui, que é quando você pega dinheiro com a corretora. Aí você fala, Gina, mas não tem taxa de corretora, é como se fosse um empréstimo de pai para filho. Ok, tudo bem, porém, você passa a investir com um dinheiro que não é seu. Você tem um lucro, ok, maravilha, lindo, é o cenário esperado. Porém, caso você tenha um prejuízo, você vai, além de perder um dinheiro que não é seu, você vai ter uma dupla perda. Por quê? Você vai perder em relação ao investimento e em relação ao empréstimo que você fez. E além disso, a alavancagem desperta a tendência à ganância. Você pensa assim, caramba, eu estou operando aqui 50 mil reais, fazendo boletas aqui de 50 mil reais, ordens desse valor, eu estou apenas com 2 mil reais. Vale ressaltar que a alavancagem é de acordo com a quantidade, né, que você tem o seu patrimônio dentro da corretora. A corretora não vai te entregar um dinheiro assim, nada, digamos assim, ela sempre vai pegar garantias, seja ações, seja um valor de saldo da conta, para que você possa fazer de fato essa alavancagem. Então esses são de fato os 3 motivos porque eu não faço day trade. Concluindo tudo, existe possibilidade de ganhar dinheiro com day trade? Sim, porém você precisa investir em conhecimento, em estudo e de fato ter o foco naquilo. E não existe essa questão da noite para o dia. Uma questão de estudo que vai demorar um determinado período para que você possa de fato ter êxito na questão de ser um trade. E assim, ponto negativo, a questão do vício, de às vezes você passar um dia todo ali, perder um tempo que você poderia estar trabalhando em algo que você gosta, estar estudando, estar com um tempo de qualidade sua família e por vezes você não tem um retorno satisfatório, significante, que de fato justifique esse tempo que de fato poderia ser melhor investido ao invés de passar horas e horas diante de telas analisando gráficos. Bom, mas se esse vídeo te convenceu de não fazer day trade e você quer aprender outra maneira, eu vou deixar esse vídeo aqui